Era uma noite de sexta-feira em 11 de novembro de 2005, quando Tom Edington, de 23 anos, acabava de chegar em casa com a sua irmã mais nova. Eles haviam recém curtido a noite em um pub na região do condado de East Sussex, em Londres, e chegaram em casa sem maiores preocupações. Quer dizer, não até encontrarem a sua própria mãe, Marion, de 60 anos, brutalmente esfaqueada no chão do escritório da casa. Quando o horror da cena se apresentou, algo na mente de Tom o disse que ele sabia exatamente quem havia feito aquilo. A pessoa que havia destruído a afeição de amor e carinho da mãe dele só poderia ser a sua irmã mais velha, Nicola. E, infelizmente, ele estava certo. O vídeo de hoje é sobre essa assassina. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Por longos anos, Tom presenciou a raiva aterrorizante que emanava de sua irmã mais velha. Nicola possuía olhos escuros que olhavam friamente para os seus familiares. A crueldade da garota era tamanha que quando Tom tinha 2 anos, Nicola o empurrou de uma escada. 2 anos depois, os pais de Tom o encontraram caído em cima de um monte de roseiras do jardim. Quando o pai das crianças, Harry, viu o seu filho deitado inteiramente machucado nos espinhos, ele correu imediatamente para tirá-lo de lá. No entanto, ao chegar próximo, viu Nicola, que o disse que seu irmão havia morrido. A citação não condizia com a realidade, pois Tom estava sofrendo e chorando em meio aos espinhos. Aquele deveria ter sido o primeiro sinal de que havia algo de errado com Nicola, mas os familiares acharam que era apenas uma rivalidade normal entre irmãos. De acordo com os seus pais, eventualmente Nicola esqueceria aquilo e superaria os comportamentos estranhos. A verdade, porém, seguiria uma linha reta de maldade. Ela simplesmente não sentia empatia alguma com os outros. Conforme os anos passaram, Nicola perdeu o interesse no seu irmão, mas começou a criar intrigas dentro da zona familiar. Aos 7 anos, Tom viu os seus pais, que possuíam o sonho de se casar, se separando por decorrência da criança problemática que sua irmã mais velha se provou ser. Seus pais de vez em quando eram chamados na escola de Sackville em East Grinstead. A causa era sempre a mesma, Nicola criando novos problemas. E aquilo resultava em outros pais evitando enviar seus filhos para o mesmo lugar que a garota. Marion Edington, a mãe das crianças, se preocupou com a condição mental de sua filha e, por esse motivo, procurou psicólogos. No entanto, de acordo com os profissionais, ela era uma criança normal. Ninguém poderia imaginar, mas a verdade era que Nicola sabia muito bem fingir ser uma criança como qualquer outra, sem nenhum tipo de pensamento ou anseio diferente. Foi assim até os seus 11 anos, quando a garota começou a simplesmente sair de casa e demorar dias para retornar. Marion era quem mais se preocupava com aquele tipo de comportamento. Quando se cansou das fugas, a mulher tentou esconder os sapatos da sua filha, mas Nicola pegou os de Tom e sumiu. A polícia já estava cansada das reclamações de sumiço da garota, e com o tempo ela mesma pareceu ter se entediado das ações, pois decidiu que desejava ser internada. Nesse período, Nicola não havia chegado nem aos 13 anos de idade. Os serviços sociais que acompanharam o caso acabaram a levando de volta para casa, onde relataram que a garota era um perigo para as outras crianças ao seu redor. No ano seguinte, Marion, como uma mãe divorciada agora, decidiu que se mudaria para uma região isolada no condado de East Sussex. Lá, ela acreditava que poderia trazer um bom recomeço para os seus filhos e principalmente para Nicola, que havia recém começado a beber e fumar. Marion pôs Tom e sua outra irmã em um internato em Lewes. Aquela fase foi boa para Tom. Ele adorava o internato e retornar para casa era um sacrifício. Nos anos posteriores, quando Nicola completou 15 anos, o seu comportamento se tornou ainda mais violento. Em um evento de discussões, Marion trancou sua filha em um armário. Após esse dia, a garota foi enviada para um apartamento em Brighton. O apartamento foi oferecido pelo pai das crianças, Harry, que estava vivendo na cidade de Sheep após o divórcio e foi a única coisa que fez pela sua família antes de retornar para a Grã-Bretanha. Um dia, Tom decidiu visitar Nicola e foi recebido por maconha e anfetamina que sua irmã o induziu a usar. Na época, ele tinha apenas 13 anos e ficou internado devido aos danos colaterais das drogas. Nos anos seguintes, Nicola conheceu um homem com quem engravidou, mas teve o bebê abortado depois que recebeu um soco no estômago desse mesmo homem. Por conta disso, ela se separou dele e foi morar em Londres, onde conseguiu um emprego como recepcionista e depois outro como dançarina. Quando completou 19 anos, os seus familiares descobriram que ela estava grávida novamente e teve um filho prematuro.
A notícia era complexa, mas de qualquer forma, Marion decidiu que ajudaria a cuidar do seu primeiro neto. Em 2001, Nicola encontrou outro namorado, um jamaicano que acabou a proporcionando mais um filho. Naquela altura, os seus familiares perceberam que a mulher já estava mais madura e permanecia instável com um homem que realmente parecia amar tanto o primeiro filho quanto o segundo de Nicola. Em contrapartida, a mulher não correspondia àquilo de maneira muito amável, fato que resultou no fim do relacionamento. Após isso, Nicola passou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, onde disse aos seus familiares que apenas Deus poderia curá-la. E em resultado, ela parou de tomar os remédios que controlavam o seu comportamento. Eventualmente, os seus familiares passaram a ouvi-la dizer que demônios estavam a cercando por todos os lados. O seu ex-namorado ficou preocupado com a condição mental e decidiu que cuidaria dos filhos da mulher na Jamaica. Em resultado, Nicola perdeu os benefícios de ser uma mãe solo de 2 filhos, resultando também em sua decaída maior nas drogas e em sua própria mente. Um dia, Marion foi ameaçada pela sua própria filha, que durante uma discussão pôs a faca de cozinha próximo à garganta da mulher, mas não fez nada. Esse amontoado de acontecimentos nos leva direto para o dia 11 de novembro de 2005, quando Nicola veio visitar sua mãe, que também estava sendo visitada por Tom. Como ele já era adulto, decidiu então convidar Nicola para ir até um pub beber alguma coisa. Os filhos não haviam combinado de irem no mesmo fim de semana visitar sua mãe, assim parecia que Nicola estava incomodada com aquilo. Quando saíram para ir no pub, Tom percebeu que a sua irmã Nicola estava quieta e notou que frequentemente ela pegava um caderno para rabiscar alguma coisa. Ao mudarem de pub, eles foram até um lugar onde havia um DJ, com o qual Nicola acabou discutindo. Nicola então resolveu retornar para casa e deixar o seu irmão Tom sozinho. Devido àquilo, ele ligou para sua mãe e para outra irmã e perguntou se elas não queriam beber alguma coisa. Elas aceitaram, mas como Marion não conseguiu achar um lugar para estacionar, ela decidiu deixar a sua filha ali e retornar para casa sozinha. Naquele momento, ninguém sabia, mas Nicola também estava se direcionando para casa, e dessa vez com objetivos diabólicos. Mais tarde, quando Tom e Sarah chegaram em casa, Tom foi o primeiro a ver as pernas em meio às roupas e sangue, mas antes que pudesse olhar mais, a sua irmã mais nova o impediu. E enquanto ele procurava pelo telefone, acabou encontrando aquele mesmo caderno que Nicola rabiscava mais cedo no pub. Lá ele viu o nome de sua mãe, Marion, totalmente rabiscado. E um fato curioso é que depois do nome de Marion, havia o dele também. Marion Eddington, de 60 anos, foi morta ao receber 9 facadas. As evidências apontavam diretamente para Nicola, que foi rapidamente localizada e presa sob acusação de assassinato. Quando entrevistada por profissionais mentais da justiça, ela foi diagnosticada com esquizofrenia e traços de personalidade emocionalmente instáveis. No dia 23 de outubro de 2006, Nicola Eddington foi inocentada devido à lei de saúde mental. A sua sentença foi ser enviada para um hospital psiquiátrico onde passou anos seguindo o tratamento. 3 anos depois, ela foi internada sob supervisão e se mudou para um apartamento no bairro Greenwich, em Londres. Ela tentou entrar em contato com Tom, mas foi recebida por ódio, desprezo e desamor, obviamente. Sua vida estava arruinada. Mas Nicola desceria ainda mais ao fundo. Após 2 anos sem muitas notícias de Nicola, Tom acabou recebendo uma mensagem via Facebook dela que dizia sentir falta da mãe. Ela o deixou o número de telefone e pediu para que o seu irmão não comentasse nada com o pai deles. Nicola também compartilhou que havia sofrido um aborto espontâneo. Em resposta, Tom disse que quem havia encontrado o corpo de Marion tinha sido ele e que um aborto era uma ótima notícia, além de aconselhar o suicídio para sua irmã. Após a ligação perturbadora, Tom entrou em contato com um hospital que havia liberado sua irmã anos antes e disse que a saúde mental dela parecia estar se deteriorando novamente. No entanto, ninguém pareceu realmente ter dado atenção ao aviso. E enquanto isso, Nicola procurou novamente pela Igreja Universal do Reino de Deus, a mesma que havia ido antes de assassinar a sua mãe. Nos dias seguintes, ela ligou para as autoridades várias vezes e disse que alguns homens estranhos estavam a ameaçando de morte. Também ligou para informar que um homem havia roubado cocaína do seu apartamento. Embora as ligações fossem consideradas uma perturbação, nenhum policial foi enviado para averiguar a situação da mulher. Na manhã do dia 10 de outubro de 2011, Nicola ligou ainda mais vezes para a polícia e hospitais psiquiátricos informando que sua condição mental estava se deteriorando. De acordo com a própria mulher, ela sentia estar próxima de outro colapso psicótico.
Em uma das ligações, Nicola alegou que da última vez que tinha se sentido daquela forma, ela havia matado sua própria mãe. Com a devida ajuda policial, ela foi internada no hospital Queen Elizabeth II, em Woolwich, mas de alguma forma saiu de lá. Após pegar um ônibus, ela foi até uma loja e comprou uma faca, com a qual tentou matar um homem chamado Kerry Clark, de 22 anos, que sobreviveu graças à intervenção de pessoas que passavam pela área. Em seguida, Nicola conseguiu se desvencilhar do evento e entrou em um açougue de onde roubou outra faca e esfaqueou de maneira aleatória uma mulher chamada Sally Hodgkin, de 58 anos. A mulher quase foi decapitada por completo e acabou sendo encontrada sem vida. E graças às filmagens de segurança, a polícia rapidamente conseguiu prender Nicola. Enquanto o caso era montado, os investigadores da Comissão Independente de Queixas Policiais descobriram que as autoridades haviam cometido falhas graves em não atender o caso de Nicola com atenção. Se os policiais tivessem pesquisado a ficha de Nicola antes de enviá-la ao hospital psiquiátrico, saberiam que estavam lidando com uma ex-condenada por assassinato. Antes que o julgamento se iniciasse, até mesmo a opinião pública estava criticando duramente a polícia por sua falta de ação profissional e especializada em lidar com uma criminosa como Nicola Eddington. Para o julgamento se iniciar, uma equipe de psiquiatras analisou Nicola e concluíram que os seus crimes haviam ocorrido devido aos delírios e alucinações paranoicas com um subtexto religioso. Em entrevista, a criminosa chegou a comentar sobre um monstro de 100 olhos que guardava o trono de Deus. Além de mencionar que as lojas das ruas de Londres estavam todas afetadas pelo holocausto nuclear. Em sua mente, Jesus havia retornado e salvado todos, menos ela. Aquilo teria causado um colapso que ela não conseguia entender. Afinal, Nicola amava Deus. E assim, ela acabou entendendo que estava em um tipo de Matrix. Toda essa junção de pensamento e sentimentos e crenças teriam resultado no surto. Seu julgamento ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2013 em Old Bailey. O júri a condenou pela tentativa de assassinato de Kerry Clark, de 22 anos, e pelo assassinato de Sally Hodgkin, de 58 anos. No tribunal foi citado que a causa do surto de Nicola foi desencadeada devido ao seu transtorno de personalidade limítrofe. Esse transtorno é caracterizado pela mudança repentina de humor e comportamento. Também foi ressaltado que o assassinato ocorreu de maneira premeditada, indicando uma conduta criminal consistente. Antes da sentença ser dita, o promotor de Londres, Brian Barker, olhou em direção a Nicola e a chamou de manipuladora e excepcionalmente perigosa. A sua sentença foi confirmada no dia 4 de março de 2013, recebendo assim a prisão perpétua pelos crimes com no mínimo 37 anos até a sua chance de liberdade condicional. Após o encerramento do caso, Tom Eddington fugiu de várias formas da imprensa e procurou nunca comentar sobre todos os acontecimentos que geraram a prisão de sua irmã mais velha. No entanto, anos depois, disse pela primeira vez que perder sua mãe no passado havia sido traumático, mas entende que deve ser ainda pior para a família da mulher que Nicola assassinou depois, sabendo que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Tom se sente assombrado por sua irmã e diz que não pensa em ter filhos devido ao medo de que possuam problemas psicológicos. E esse medo o levou ao fundo do poço. Tom Eddington possui capacidade para ser alguém na vida, mas diz que prefere se esconder dentro de um clube de cassino, onde consegue uma breve fuga da realidade e do passado. Ao fim, a tragédia que rodeia esse caso é simples. Todos conheciam Nicola e sabiam do que ela era capaz. Ela era um risco para a vida de outras pessoas e talvez jamais deveria ter sido libertada. A loucura prevaleceu e pessoas inocentes morreram. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo contando a sua opinião sobre esse caso, que é muito importante. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, é muito fácil. Clica aqui embaixo em Seja Membro e torne-se um membro desse canal. No mais, você pode continuar assistindo a minha playlist de casos, clicando aqui embaixo no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!